Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre o teste Q-quadrado. O teste Q-quadrado ele é utilizado para saber se há diferença entre as frequências esperadas num determinado evento e as frequências observadas. Então, frequentemente isso ocorre. Deseja-se saber se as frequências observadas diferem significativamente das frequências esperadas. A estatística que mede a discrepância entre as frequências observadas e as frequências esperadas é denominado Q-quadrado e é representado pela letra grega Q elevado ao quadrado. Vamos ver a definição. Suponha que em uma determinada experiência observou-se um conjunto de eventos possíveis dados por E1, E2, E3 até o evento K, e que ocorrem as frequências observadas FO1, FO2, que corresponde ao evento 2, até a última FOK, que corresponde ao evento K. Conforme a regra das probabilidades, esperar-se-ia que ocorressem as frequências esperadas FE1 em relação ao evento 1, FE2 em relação ao evento 2 e, por último, FEK em relação ao evento K. A estatística Q-quadrado é calculada pela fórmula Q-quadrado teste é igual à soma aqui que vai do evento 1 até o evento K, das diferenças entre a frequência observada e a frequência esperada elevado ao quadrado dividido pela frequência esperada. Isto é, para cada evento, nós fazemos a diferença entre a frequência observada e a frequência esperada, elevamos ao quadrado, dividimos pela frequência esperada e depois somamos os resultados. A soma desses resultados é que é denominada aqui quadrado teste. As hipóteses dos testes são as seguintes. H0. Não há diferença significativa entre as frequências observadas e as frequências esperadas. E o H1. Há diferença significativa entre as frequências observadas e as frequências esperadas. Este gráfico ele apresenta digamos, a distribuição do H0 e do H1 e a divisão entre as regiões é feita pelo Q-quadrado que a gente encontra na tabela. No caso, o lado esquerdo sempre é o H0 e o lado direito é o H1. Então, quando o Q-teste for menor que o Q-quadrado da tabela, nós vamos aceitar o H0. Caso contrário, se o Q-teste for maior do que o Q-quadrado tabelado, rejeitamos o H0. Para encontrar o valor de Q-quadrado, nós que faz a divisão das regiões H1 e H0, nós devemos também saber o número de graus de liberdade da tabela. O número de graus de liberdade é dado pela seguinte fórmula. Na tabela, olhamos o número de linhas e subtraímos 1, o número de colunas e subtraímos 1 e multiplicamos os dois resultados. Assim, uma tabela que tem duas linhas e duas colunas vai ficar 2 menos 1 vezes 2 menos 1, que vai dar 1 só. A tabela que tem 3 linhas e 3 colunas, então fica 3 menos 1 vezes 3 menos 1, que vai dar 4. Nesse caso, então, quando o grau de liberdade for 1, e nós temos os valores aqui para 95% de confiança, o Q-quadrado referência é 3,4. Se o número de graus de liberdade for 2, então nós vamos ter o Q-quadrado como sendo 6. O número de graus de liberdade 3, o Q-quadrado é 7,8. O número de liberdades 4, que corresponde ao grau de liberdade por uma tabela de 3 linhas e 3 colunas, de dados observados e esperados, então é 9,5. O grau de liberdade 5, 11, e assim conforme o número de graus de liberdade for aumentando, o Q-quadrado também vai aumentando. Nós aqui apresentamos até 9 graus de liberdade, porque 9 graus de liberdade corresponde a uma tabela, ao número de graus de liberdade de uma tabela 4x4. Bom, os resultados do quadro, que nós vamos fazer agora um exemplo para mostrar o que significa o grau de liberdade, provendo um teste fictício realizado por um psicólogo numa sala de reuniões e que estavam presentes jovens, adultos e idosos. Esse exemplo surgiu da ideia de que outro dia eu estava dando aula numa sala à noite e entraram um
grupo de um conjunto de besouros e os estudantes começaram a ter reações de pavor, de indiferença e também alguns que pouco se importavam. Então, aí o exemplo foi montado o exemplo fictício. Num determinado momento entraram nas salas com um besouro e começaram a esvoaçar sobre as pessoas. As reações de defesa apresentadas pelos presentes foram discretas, forte e de pavor. O psicólogo então levantou a hipótese de que o número de pessoas em cada faixa de idade que reagiram em cada uma das três formas foi equivalente. Então vamos testar ao nível de significância 0,05, ou seja, 95% de confiança, a hipótese de que o psicólogo tomou é verdadeira. O H1, então, é o número de pessoas em cada faixa de idade que reagiram em cada uma das formas não foi equivalente. Bem, os resultados, os dados observados foram o seguinte: o evento E1 corresponde aos jovens, o evento E2 corresponde aos adultos e o evento E3 corresponde aos idosos. E as observações foram feitas em reações discretas. 20 jovens se comportaram discretamente, 28 adultos e 12 idosos. Reações fortes, ou seja, aqueles que querem matar o besouro a tapa com o caderno, foram 12 para os jovens, 9 para os adultos e também 9 para os idosos. E de pavor, 8 nos jovens, 15 nos adultos e 7 nos idosos. Então, nesse grupo estavam 40 jovens, 52 adultos e 22 idosos. Na linha aqui, o número de reações discretas foram 60, fortes 30 e de pavor 30. Assim, o total de pessoas observadas foi 120 e, da mesma forma, corresponde ao total de reações. Bom, esta tabela corresponde, ou este quadro corresponde às frequências observadas, aquilo que realmente ocorreu. Agora nós temos que verificar se essa descrição das frequências ela é igual à frequência esperada ou é diferente. Então, para isso nós temos que fazer o cálculo das frequências esperadas estatisticamente. Então, vamos fazer o seguinte: vamos chamar de TC1 o total da coluna 1, que é o total de jovens, TC2 o total da linha 1, que é o total no caso de reações, e TG, que é o total geral de pessoas. Agora, para a linha 2, então, para a coluna 2, teremos o TC2, e para a linha 2, o TL2. Para a coluna 3, o TC3 e o TL3. E com isso nós vamos compor o formulário que permite encontrar as frequências esperadas, que está no quadro 3 aqui. Então, para encontrar a frequência esperada dos jovens, fazemos o total da coluna 1 vezes o total da linha 1 dividido pelo total geral. Para encontrar a frequência esperada de reação discreta nos adultos, então será TC2, que é o total da coluna 2, vezes o total da linha 1, dividido pelo total geral. E a quantidade esperada de reações discretas para idosos é o total da coluna 3, que corresponde às colunas dos idosos, vezes o total da linha 1, que corresponde ao total de reações discretas, dividido pelo total geral. Do mesmo modo, é feito para as outras, vamos ler apenas mais umas. Para encontrar o total de reações esperadas de grau forte para os jovens, então é o total da coluna 1, que corresponde à coluna dos jovens, vezes o total da linha 2, que corresponde à linha das reações fortes, dividido pelo total geral, e assim por diante. Aqui no total, na última coluna, o total deve ser o mesmo das frequências observadas. E o total geral tem que dar 120. Então, aqui nessa coluna, TC1, o total de frequências esperadas tem que ser igual ao número de jovens. Bem,
Agora vamos fazer o cálculo aqui. Então, para encontrar esse 20 aqui, foi feito 40 vezes o 60 dividido pelo 120. Ou seja, o total de jovens vezes o total de jovens vezes o total de reações discretas dividido pelo 120, deu 20. O total de adultos vezes o total de reações discretas dividido por 120 deu 26. O total de idosos vezes o total de reações discretas dividido pelo 120 deu 14. Agora, o total de jovens vezes o total de reações fortes dividido por 120 deu 10. O total de adultos vezes o total de reações fortes dividido por 120 deu 13. E do mesmo modo, o total de idosos vezes o total de reações fortes dividido por 120 deu 7. E finalmente, então, as reações de pavor realizadas da mesma forma vão ocorrer da seguinte maneira. Vai ocorrer 10, vão ocorrer 10 para jovens, 13 para adultos e 7 para idosos. Observem aqui que a soma das reações discretas das duas tabelas deve ser igual, do mesmo modo forte e do mesmo modo pavor, mesmo modo reações de jovens e assim por diante. E o total de reações observadas são essas, que corresponde a 120. Agora vamos calcular o Q quadrado. Então vamos aqui de forma simplificada para poder caber os dois quadros de frequências observadas e frequências esperadas na mesma página. Então temos aqui as frequências observadas e em vermelhos as frequências esperadas. E para o cálculo de Q quadrado, nós vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer frequência observada para jovens em reações discretas menos a frequência esperada para jovem reação discreta dividido pela frequência esperada. Então fica 20 menos 20 elevado ao quadrado dá zero. Agora para os adultos, então é 28 menos o 26 dividido pelo 26. Então temos aqui 28 menos o 26 elevado ao quadrado dividido pelo 26. Aí o resultado é 0,15. Do mesmo modo, agora faremos para os idosos, que será 12 menos 14 elevado ao quadrado dividido pelo 14. Então é 12, que é o total observado, menos o 14, que é o total esperado, elevado ao quadrado dividido por 14 dá 0,28. Agora para as frequências fortes, de reações fortes, 12 observado, menos 10 esperado, elevado ao quadrado dividido por 10 dá 0,4 para os jovens. Para os adultos, então é 9 menos 13 elevado ao quadrado dividido por 13, que dá 1,23. Para os idosos, frequências fortes, fica 9 menos 7 elevado ao quadrado dividido por 7, dá 0,57. Agora, as frequências de pavor. Então, 8, que foi observada, 10 esperada, a diferença elevado ao quadrado dividido por 10 dá 0,4, 0,4. Para os adultos, são 15 observadas, 13 esperadas, então fica 15 menos 13 elevado ao quadrado dividido por 13, dá 0,31. E para os adultos, 7 observadas, 7 esperadas, a diferença é 0. Agora somamos os resultados de cada coluna. Nesta deu 0,8, na segunda coluna para os adultos deu 1,69 e na terceira coluna deu 0,85. Somamos os totais, vai dar 3,34. Esse 3,34 é o Q quadrado teste. Ou seja, nós fizemos a soma das diferenças esperada e observada elevado ao quadrado e dividido pela frequência esperada em cada célula da tabela. Agora vamos fazer a análise. Então, o Q quadrado é a soma de todas as diferenças
observadas e esperado elevado ao quadrado dividido pela frequência esperada, e deu 0,8 mais 1,69 mais 0,35, 3,4. Então, na tabela, nós aqui, como a tabela é 3 por 3, o número de grau de liberdade é 3 menos 1 vezes 3 menos 1, que é 4. Então, indo na tabela, o Qi quadrado fica 9,5. Esse é o valor de Qi quadrado que divide a região da frequência observada do H0 com a região do H1. Assim, então, nós vamos ter que o Qi quadrado teste encontrado, que foi 3,34, é menor que o Qi quadrado de referência, que é 9,5, e caiu na região do H0. Assim, nós então concluímos que não há diferença significativa entre o número de reações fortes, discretas e de pavor entre os adultos, os jovens e os idosos. Esta então é uma forma de usar o Qi quadrado para verificar se as frequências esperadas são iguais ou diferem das frequências observadas. Vamos agora verificar como que se faz o teste para encontrar o Qi quadrado usando o biostat. Bem, já mostramos em outros vídeos como se faz a nominação das colunas. O biostat não permite que se nomine as linhas, então devemos escolher uma das colunas para pôr o nome das reações. Agora vamos em estatística, Qi quadrado, tabelas de contingência. Se devemos passar coluna por coluna, porque caso sejam passadas para o lado direito as 4 colunas, o Excel não vai realizar as operações porque a coluna número 4 que estão descritas as relações, ele vai entender como dados não numéricos e daí ele não sabe fazer. Agora, executar estatística. Então, observe aqui que o Qi quadrado deu 3,34, que é o mesmo que nós encontramos. O grau de liberdade é 4 e o Qi quadrado, ele não faz o software não faz a comparação com o Qi quadrado tabelado explicitamente. Ele apenas dá o P, que é digamos, a probabilidade de dar o H1. Nesse caso, é maior que 5%. Nós temos aqui 50%, então o P é 50%. Como é maior que o 0,05, que é o nível de significância, nós vamos afirmar que deve ser aceito H0. No caso desse número ser 0,04 ou 0,03 ou menor ainda, então aceitaríamos o H1 e rejeitaríamos o H0. Vamos modificar alguns dados aqui apenas para que tenham um valor diferente para vocês verem como o processo é feito. Digamos que aqui a gente tivesse 60, nesse caso aqui 50, vamos pôr 50 e nesse caso 40. Calculando a estatística aqui quadrado, então vamos obter aqui, passamos a primeira coluna, que são, olha, passou as 4. Então eu devo pegar, anotar a coluna 4, que é a não numérica, vai aqui, agora anota e põe ela de volta. Voltou. Então isso significa que tem que passar uma por uma. Pronto. Agora executa a estatística. Ainda o Qi quadrado deu 5 e não é diferente. Então significa que embora tenhamos aquela coluna, porque olha o P deu 0,26. Significa ainda que, embora essas reações sejam altas, mas observem que são todas altas nos jovens. Então, não há diferença do número de reações para jovens, adultos e idosos. Agora, se aqui deixássemos 20, aqui também vamos por 15, vamos por aqui 60 e aqui vamos por 80. Vamos por 80. Isso aqui é apenas para verificar como vai se comportar o Qi quadrado. Vamos em estatística,
Q quadrado, passa a primeira, passou todas, não vai dar certo. Então temos que passar coluna a coluna, primeira, segunda, terceira. Executar estatística. Observe agora, o Q quadrado é 160. E se a gente lembrar, para uma tabela 3×3, tem 4 graus de liberdade, ele era em torno de 9. Então o P é 0,00, quer dizer, é 1 em 10.000. Então nesse caso nós aceitaríamos o H0 e diríamos que a diferença entre o número de reações feita pelos jovens, adultos e criança. As diferenças são exatamente dadas porque aqui 60 jovens reagiram discretamente, 60 adultos reagiram em termos de reações fortes e 80 idosos reagiram de forma a apresentar pavor. Então, há diferença sim. Com esse exemplo, então, nós procuramos mostrar como que é feito o Q quadrado e alguma coisa saiu que não está fechando. Nós procuramos mostrar como é feito o Q quadrado e como se resolve o Q quadrado no Biostat. Vamos finalizar então o estudo sobre Q quadrado e usando o Biostat vocês podem realizar as suas operações e fazer analisar as hipóteses H1 e H0 e verificar se numa tabela onde há frequência observada e frequências esperadas há diferença significativa entre elas.